Alô, turma do Espaço Cultural Tocando Você. Vamos dar sequência à nossa atividade aqui de desenho. Quero mostrar para vocês o desenvolvimento do personagem que a gente fez, a preguiça. Inclusive já está circulando esse desenho já em alguns lugares. Então a gente começou com um esboço, esse esboço a partir de fotografias da internet. Depois eu fiz a geometrização para a gente poder identificar as áreas de desenho e as formas que a gente precisa reproduzir sempre que faz o personagem. Depois fiz o desenho somente da personagem, já com um cenáriozinho. Fizemos o estudo das expressões. E as expressões a gente começa até a descobrir um pouco mais do personagem, colocar algumas cores, acentuar alguns detalhes do desenho, alguns volumes, para depois fazer o cartoon. Então, o cartoon primeiro que foi feito foi esse aqui, já com o personagem já elaborado. E depois disso vamos dando sequência aos cartoons. Já tem outro cartoon feito aqui, todo trabalhado com aquarela também. Eu utilizei caneta preta e aquarela para poder executar o acabamento do desenho. E aí eu queria falar um pouquinho das histórias em quadrinhos, porque o personagem ele serve para outras linguagens, não só para o cartoon, ele serve para quadrinho, ele serve para desenho animado. Então depois que você elabora um personagem de cartoon, a gente pode utilizar ele em várias linguagens, até para game, multimídia. Então a gente pode ter utilização multimídia. Agora, quando se trata de quadrinho, a gente tem que elaborar primeiro a página, os espaços que a gente vai desenhar. Então esse sketchzinho aqui é onde eu faço os meus rascunhos. Eu vou fazendo os meus rascunhos, vou elaborando os espaços do desenho, faço a estrutura básica de cada cartoon ou história em quadrinho. Então eu vou fazendo isso com caneta esferográfica comum mesmo, com traços elementares, mais para entender o espaço da história em quadrinho. E depois eu passo por uma página já mais definida, já com desenho dos quadros. E aí eu faço uma primeira ráfia do desenho, que é um esboço. E faço primeiro a lápis. Eu geralmente uso lápis colorido, e depois do lápis colorido, vermelho ou azul, eu faço a definição do traço com caneta de ponta porosa, que é mais fácil de manusear. E depois que eu defini o desenho, é que eu vou fazer o trabalho, vou passar para uma outra folha, geralmente uma folha que aguenta tinta, é um pouquinho mais grossa. No caso pode ser um canson, pode ser um papel com uma gramatura um pouco maior. No caso aqui é um papel de 180 gramas. E eu usei no caso aqui um opaline, porque para tinta, para o pincel, ele reage muito bem. E aí eu faço todo o desenho e por último a colorização. Nesse trabalho foi feito com aquarela e misturei com lápis de cor. Então todo esse processo de elaboração para chegar na historinha em quadrinho. Então é importante a gente entender que o desenho, quando a gente elabora um personagem, a gente está pensando em vários usos. Depois eu posso fazer livro infantil, posso fazer estampa de camiseta, enfim, tem uma série de utilizações do personagem e é basicamente isso. Nas próximas atividades eu vou estar fazendo outras ilustrações com o personagem, sem o personagem, e em algum momento a gente vai estar vendo também a construção dessa página de história em quadrinho. Então essa nossa retrospectiva, uma aula para vocês entenderem o processo até chegar na história em quadrinho. Depois a gente vai fazer outras aulas desenhando quadrinho. Importante que vocês utilizem o sketchbook para anotar as ideias. Então esse livrinho, o sketchbook, ele tem aqui páginas para a gente poder preencher com desenhos, com as nossas criações, com a ideia de divisão de página. Todo o planejamento da história em quadrinho a gente faz utilizando um sketch, porque é um material que fica guardado depois. Você tem uma memória dos teus apontamentos
dos apontamentos e dos esboços de desenho, tá bom? Então serve tanto para o desenho quanto para a criação da história, o roteirinho, a ideia do diálogo. O importante é a gente ter um material que concentre toda a nossa elaboração. É basicamente isso. Até a próxima atividade.